Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então tá bom. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que eu tenho certeza, aliás, tudo que eu falo aqui é muito importante, né? Mas teve uma vez que o grande físico alemão, Albert Einstein, disse uma frase que eu gostei muito, né? Que ele disse assim: o importante é você aprender as regras do jogo para depois você aprender a jogar melhor que todo mundo. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que é? Ou seja, você primeiro tem que aprender as regras do jogo para depois você aprender a jogar melhor que todo mundo. Vou pegar aqui um caso muito comum, né? Que é a gente aqui da corretagem de moto. Então, quando eu vou para um lançamento, tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo, os corretores praticamente são os mesmos e tal, colegas de trabalho e tal, mas o produto é muito novo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, como sendo um corretor experiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a maquete, toda ela, entendeu? Estudar a maquete e estudar também o memorial descritivo, tentar localizar os melhores pontos do memorial descritivo desse produto, conhecer o decorado, enfim, em tudo que se diz respeito ao lançamento, maquete, decorado, memorial descritivo, informações à parte, suporte técnico, aquela coisa toda que a gente tem que ter, né? Qualquer corretor que é um especialista no assunto, ele tem que ter. Isso aí ele tem que ter nas mãos. Ele tem que ter nas mãos para ele passar isso para os clientes que vão querer comprar aquele produto ou, no mínimo, né, vão lá visitar esse produto aí. Então você tem que ter essas informações. Mas, infelizmente, dentro do nosso ramo aqui como corretor de imóveis, tem muitos profissionais, muitos colegas de trabalho que não são assim. Que a primeira coisa quando eles chegam no stand, ele é aprender a maquete, muito assim, muito por cima, ele aprende só o básico, entendeu? E pronto, tá ótimo, tá tudo bem, né? Então eu, por exemplo, eu como especialista no assunto, o que eu vou saber? Eu vou saber de muito mais coisas, muito mais regras, muito mais informações importantes que aquele colega meu não tem e que eu vou ter e posso passar para o meu cliente. E aí a probabilidade de eu vender para esse cliente é muito maior do que o meu amigo, do que o meu colega de trabalho que sabe só o básico, né? Isso quer dizer exatamente aquilo que eu acabei de falar agora, dessa palavra aí, dessa frase, né, do Albert Einstein, que ele diz isso, né? Primeiro você tem que aprender as regras do jogo, depois você tem que aprender a jogar melhor que todo mundo. Eu aprendi as regras do jogo, por isso eu sei jogar melhor que todo mundo, por isso eu me destaco. E muitas pessoas não me entendem por que eu me destaco, né? Estou citando aqui como exemplo, né? Então, eu pergunto a você, você já conhece as regras do jogo, da sua carreira, da sua profissão? Porque é assim, a tua profissão, ela tem muitas coisas que você talvez não conheça, que você não sabe, né? E de repente o seu amigo sabe melhor que você fica pensando, fala, puxa vida, mas como é que esse cara, né? Como esse meu amigo conseguiu resolver esse problema e eu não consegui resolver? Como é que ele conseguiu dar um jeito naquela situação e eu não consegui? Por quê? Porque ele estudou as regras do jogo e aprendeu a jogar melhor que você, melhor que todo mundo dentro do departamento, dentro da empresa. Por isso ele se destacou. As pessoas se não se destacam à toa dentro das suas empresas, não se destacam à toa. Se você for conversar com a pessoa, se você for conhecer um pouquinho mais da sua intimidade, você vai perceber que ele é uma pessoa não só dedicada, mas que ele sabe as regras do jogo de cor e salteado, como se falava antigamente, né? De cor. Ele sabe tudinho, os passos todos, né? Porque ele pegou a regra, estudou aquelas regras, pegou os caminhos mais fáceis que tem dentro daquelas regras do jogo e começou a jogar melhor que todo mundo. Começou a jogar melhor que todo mundo. Então, no momento que você for conhecer um produto, no momento que você for conhecer uma situação, no momento que você for trabalhar, procure se inteirar de todas as informações, para que você consiga resolver o problema e se destacar junto aos outros. Para que você não, porque você seja isso, aquilo, tal, não, mas para as pessoas falar, puxa vida, ele se destacou. O que será que ele fez que ele se destacou? O que será que ele fez que ele resolveu o problema e eu não consegui resolver? Né? Aí você vai explicar para ele, não, porque eu estudei as regras do jogo.
Consegui os caminhos mais fáceis dentro da regra do jogo e comecei a jogar melhor do que todo mundo. A mesma coisa dentro da corretagem. Se eu conheço bem o meu produto, se eu conheço bem a maquete, sei de tudo que é possível e o que não é possível dentro da maquete, conheço bem o decorado, a configuração dele, mesmo que eu não esteja num decorado que esteja de acordo. Por exemplo, hoje eu estou num decorado 159 e o cliente quer um de 132, mas a configuração é a mesma. Então eu tenho que saber como é que eu faço para me reduzir esse tamanho, para ele botar na mente dele e entender que ele está querendo comprar um 132 dentro dessa mesma configuração de 159 metros. Então eu preciso estudar isso. Essas são as regras do jogo, que muitos corretores não sabem também. Entendeu? Não sabem os detalhes para que a pessoa possa entender que ele está naquela metragem, mas ele quer comprar outra metragem que tem a mesma configuração, o mesmo desenho, a mesma arquitetura, tudo, entendeu? E você tem que passar isso para ele. Então, no momento que você estuda, conhece bem a regra do jogo, você começa a jogar melhor do que qualquer outro, porque a pessoa vai entender o que você está falando, vai entender qual é a metragem. Eu estou no 159, porém, o senhor está vendo essa configuração aqui todinha? Então, a metragem e o desenho é a mesma coisa, só que do outro lado. É do outro lado, o senhor tem uma visão para o jockey. Aqui é 159, o senhor tem uma visão para a USP. Entendeu? Mas é a mesma configuração, é o mesmo tamanho. Eu só vou reduzir aqui para o senhor entender. É assim, assim, assim. Essa porta vai aqui, aqui vai mais uma suíte, aqui é o lavabo. Você, como é a pessoa fala, pô, é mesmo. Então a pessoa consegue entender o que você está falando. Eu estou falando isso da minha profissão. Pode ser que aconteça com você também dentro da sua profissão. Então, aprenda as regras do jogo e depois jogue melhor do que todo mundo. Ok? Um abraço para você. E não me esqueça, Albert Einstein, ele não se destacou à toa, não. Ele tem seus efeitos, ele tem suas razões. E essa é uma delas. Tanto é que é o Albert Einstein que todo mundo conhece, né? Que o mundo inteiro conhece. Ok? Um abraço para você, uma ótima quarta-feira aí.